Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui na Rede Amigo Espírita mais uma vez. Vamos continuar o nosso estudo dessa obra incrível que é o Obreiros da Vida Eterna. Antes de começar, eu queria dar uma boa noite aqui a quem já está por aqui, né? Quem chegou primeiro foi a Fátima, a Maristela, a Regina, o Paulo também, grande Paulo, Daniel, Carlos Martinez, Elita, boa noite, Cici, boa noite a todos. Gente, é uma alegria a gente estar continuando esse nosso estudo. Começamos na semana passada, hoje é a segunda parte, e como vocês viram, nós tivemos muitas surpresas já na primeira noite de estudo. Começamos no prefácio, via de regra, o prefácio é alguma coisa que as pessoas não leem, então eu acredito que na semana passada muita gente se animou para ler prefácio, porque viu em especial o quanto essa obra traz um prefácio incrível, né, explicando já um pouco do que a gente vai ver ao longo do estudo. Fizemos também uma correlação do prefácio do Obreiros da Vida Eterna com os livros que o antecederam na coleção A Vida no Mundo Espiritual. A gente fez umas relações e aí eu acho que todo mundo ficou um pouco motivado para começar a ler os livros pelo prefácio. Só para lembrar, o Obreiros da Vida Eterna, que é esse livro aqui, ele faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. E esse livro nos convida a refletir sobre a relação entre o nosso plano, que é o plano aqui na crosta, ou na vida terrestre, com o plano espiritual. Ao todo, na coleção, nós temos 13 livros. Esse aqui é o 4º livro da série. O primeiro foi O Nosso Lar, o segundo, Mensageiros, o terceiro, Missionário da Luz, e, por último, o Obreiros da Vida Eterna, que é o que estamos estudando. O objetivo desse estudo, pessoal, não é fazer uma leitura continuada do livro. Leitura continuada que a gente pega o livro e vai lendo detalhe a detalhe, uma leitura conjunta, que é muito gostoso esse tipo de trabalho, mas não é o objetivo desse nosso estudo. O objetivo principal aqui desse estudo é trazer reflexões sobre os ensinamentos de André Luiz, do que tem aqui no livro, e discutir trechos importantes dessa obra. Inclusive, algumas coisas que passam despercebidos. E, obviamente, nós vamos entrar profundamente nesses ensinamentos que passam despercebidos. Na semana passada, a gente viu, né, o prefácio de Emmanuel, a relação que esse prefácio tinha com a perspectiva espírita sobre as penas e gozos futuros. Nós vimos também a apresentação da equipe que vai acompanhar André Luiz numa missão aqui na crosta terrestre por 30 dias. Eles vão vir para cá para passar 30 dias num auxílio a pessoas que estão passando pelo processo de desencarne. E esse aqui é um grande detalhe, que esse livro geralmente é estudado e é citado para poder referenciar em como se dão os processos de desencarne. Mas, na verdade, ele é muito mais que isso. Uma outra coisa também que nós fizemos na semana passada, para quem não assistiu ainda, pode voltar aí, dar um Google ou entrar no YouTube, procurar dentro da Rede Amigo Espírita. Está lá a primeira aula, que se chama Alunos de Asclépios. E na semana passada nós viajamos um pouco com o André Luiz, falamos sobre estrelas, descobrimos que talvez não haja só uma escrita estética naquela poesia toda. Tem mensagens escondidas por toda parte do livro, e essas mensagens podem ser potencializadas para nos trazer a essência desse livro maravilhoso que é o Obreiros da Vida Eterna. Então, pessoal, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês que não estão ainda aqui com a gente, e, como prometido, eu vou mostrar para vocês o cenário que André Luiz estava observando quando ele falou das estrelas no primeiro capítulo da semana passada, que eu não trouxe para mostrar a vocês, mas eu ia mostrar como é que André Luiz estava tendo aquela visão maravilhosa lá de Nosso Lar. Então, pessoal, compartilhem com
os seus amigos o vídeo, que isso é muito importante. Existe um negócio chamado algoritmo dentro do YouTube, que quanto mais nós compartilharmos e curtirmos o vídeo, mais ele ganha relevância dentro do YouTube, mais pessoas vão ter acesso ao seu conteúdo. Então, eu acredito que vocês devem lembrar que a gente falou que ia mostrar esse cenário de André Luiz e eu trouxe aqui uma surpresinha para vocês. Eu acredito que está todo mundo vendo aí. Boa noite, Fabiano. Todo mundo está entrando agora. Olha, gente, essa aqui era a visão que André Luiz estava tendo do espaço quando ele descreveu esse trecho que eu vou ler aqui rapidamente, só para a gente relembrar, quando ele dizia o seguinte, ó, Canopus, Sírios, Antares brilhavam infinitamente, figurando-se nos balizas radiosas e significativas do céu. Essa parte que nós lemos na semana passada, mas eu quero lembrar um pouco das estrelas a vocês, para vocês imaginarem o que ele estava vendo. Então, como vocês podem ver, Sírios aparece aqui, ó, na tela. Eu vou mexer um pouco aqui o espaço para vocês. Aqui está Sírios. Antares, vocês também podem ver. Eu vou tentar dar eu vou tentar mostrar Antares aqui melhor para vocês visualizarem. Está aqui Antares. Estão vendo? E aí, gente, quando a gente coloca Sírios e Antares na mesma perspectiva, vocês vão ver que está aqui, ó. Isso aqui é Antares, tá? Olha Canópios onde está já. Vocês estão vendo os dois, Canópios. E olha que surpresa bacana. Olha quem aparece aqui. Capela. Capela já aparece aqui nessa visibilidade. Na visão que eu estava dando a vocês aqui do espaço, eu mostro Sírios, Canópios e Antares também, só que para a gente ver Antares, a gente tem que girar um pouco o espaço sideral para poder buscar uma perspectiva aqui maior. Deixa eu só fazer mais uma vez aqui, a gente não vai demorar muito, só para pagar a minha promessa a vocês. Está aqui Antares, ó. Eu vou girar bem lentamente para mostrar o que é que André Luiz estava vendo naquela hora que ele descrevia. Essa era a visão de André Luiz, pessoal. Então, vocês já podem ver Antares acima, brilhando. Canopus, vocês podem ver à esquerda. E aí, logo abaixo, que está escrito Alfa, é Sírios. São 3 das estrelas mais brilhantes do céu. Aqui está Vênus, o Sol também aparece aqui, ó. Olha o Sol. E logo abaixo, Capela. Então, gente, só para a gente se deleitar um pouco com essa imagem incrível que André Luiz estava tendo ali de nosso lar, olhando o céu estrelado e vendo balizas, que certamente seriam os guias para que eles pudessem vir aqui à crosta. Mas vamos para o nosso estudo. Boa noite, Socorro. Boa noite a todo mundo que está chegando aí agora. Bem, gente, a gente já fez a retrospectiva da semana passada. Sabemos que ficamos no discurso do Albano Metello. Todo mundo lembra que ele é. Quem que ele é? Ele é o campeão das ações de auxílio. É até o título que nós demos lá para o estudo de hoje. Então, ele está fazendo um discurso para todas aquelas pessoas que foram vê-lo, que eram equipes que estavam se preparando para trabalhos aqui na costa, e nós vamos continuar o discurso a partir de agora. Quem não viu, vai lá no episódio da semana passada, no estudo da semana passada, e dá uma olhada no que a gente estudou. Então, eu vou ler algumas partes aqui, que são partes que eu separei para nós fazermos a nossa reflexão. Quem estiver aí com o livro, quem estiver acompanhando, sabe que a gente está no discurso do Metello. Então, na parte que ele faz uma ligeira pausa, olha para todos e aí ele dá continuidade. Logo no capítulo 1 do livro. Mas a minha personalidade não interessava.
venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta terrestre. Ele vem já elucidando, dizendo que ele tem algumas situações que são de interesses pessoais lá nas zonas de umbral, mas que ele não precisava falar sobre isso, que o que importa era o que ele ia falar efetivamente de ensinamento sobre o que ele chama dessas zonas purgatoriais. Em seguida, ele fala: as zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. Interessante que, logo de cara, a gente se pergunta: por que ele diz que as zonas purgatoriais estão se multiplicando assustadoramente em derredor dos homens encarnados? É uma reflexão que a gente tem que fazer, porque ele não trouxe isso aqui por acaso. Se ele fala que as zonas estão se multiplicando, é porque algumas coisas estão acontecendo no planeta Terra e que essas coisas estão impactando para que essas zonas purgatoriais se multipliquem. A gente vai andar um pouco mais e vai compreender o que ele quer falar. A distância dos teatros de angústia, vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, lembrando que eles estão em nosso lar, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. Nós não temos noção o quanto a mente humana, o quanto a criatura humana ainda reflete e se preocupa com os tormentos que estão relacionados à morte do corpo físico. Então ele continua: os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir. Vou parar aqui, pessoal, que esse ponto aqui é um ponto muito importante que a gente precisa entender, que está ligado à mensagem central do que ele quer nos falar. Olha o que ele fala: os que se preparam ante os voos maiores da eternidade. Quem está se preparando para evoluir, quem está fazendo a sua construção, usando bem a asa da sabedoria e a asa do amor, como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, para poder seguir o seu rumo até Deus, né? Como Emmanuel também fala, é o caminho do homem até Deus, trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir. Só, pessoal, que aí, quando a gente está olhando para o alto, quando a gente está olhando só para frente, para a nossa evolução, para o que vem depois, o que acontece? O que acontece quando a gente está andando na rua e está olhando só para cima? O que acontece se a gente está andando no carro e a gente não olha a pista, a gente olha só para o alto, para o céu? O que acontece? A nossa visão se torna limitada. Então, o que ele nos alerta aqui é que não podemos, ao longo da nossa jornada evolutiva, deixarmos de olhar para o que está ao nosso redor e para o que está embaixo também. Eu vou usar aspas aqui para falar o embaixo, porque, via de regra, estamos encantados no nosso processo de evolução e, ao longo desse processo, muitas vezes esquecemos de olhar as criaturas que estão em sofrimento. E aí é o que ele conclui: e os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção. E aí, logo depois, quando ele fala que estamos nos preparando para o nosso processo de redenção, para o nosso acrisolamento, ou a nossa purificação, a nossa melhoria,
Nós, muitas vezes, usamos ou somos ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Para que todo mundo esteja conseguindo acompanhar aí, o que o Metelo diz é que nós, às vezes, somos muito arrojados no bom ânimo na hora de escolher as nossas provas. O que temos que passar aqui para seguirmos com o nosso processo de evolução. E aí, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 269 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz o seguinte questionamento. Pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? E aí os espíritos respondem, podem escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Olha isso. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e como sucederá se buscar vida ociosa inútil. Ou seja, na hora de buscar provas, muitas vezes, na programação da reencarnação, o espírito pode pedir provas maiores do que ele efetivamente consegue, porque está animado, quer evoluir. Por causa disso, ele é ousado, porque está olhando só para frente. Não tem nenhum autoconhecimento, não sabe o que está acontecendo consigo mesmo. E aí um outro trecho que logo em seguida, que eu separei aqui também, para nós refletirmos, não longe de nós, começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Quando nós pensamos num plano de regeneração, quando nós sabemos que podemos, por meio das nossas atitudes, por meio do nosso burilamento, da nossa reforma íntima, já vislumbrar vida em planos melhores, porque começamos a trabalhar o nosso espírito no trabalho mesmo ao bem, muitas vezes na abnegação, no conhecimento e também na serenização do coração. É o que acontecia com ele. O que o Metelo está tentando trazer aqui é uma reflexão do quanto muitas vezes nós nos encantamos com o nosso processo de evolução, muitas vezes nos encantamos, inclusive, com o nosso processo de estudo, de conhecimento, e às vezes não olhamos o que está acontecendo ao nosso redor. No mesmo parágrafo, ele diz o seguinte: e os nossos irmãos que ainda ignoram a luz, subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar o insulamento egoístico a partir, a caminho do Pai amoroso e leal, que acende o sol para os santos e os criminosos para os justos e injustos? Gente, aqui, para quem acompanhou o estudo da semana passada, ele traz de novo o que Emmanuel falou no prefácio sobre a natureza do gozo e das penas futuras. Como é que pode? Não, eu estou me melhorando, eu vou alcançar um estágio espiritual bom, ou que eu almejo, vou me tornar um bom espírito, vou entrar ali na segunda ordem da escala espírita, e aí tá tudo bem, eu já estou no meu céu. Mas e as criaturas que ignoram a luz? Isso aqui me lembrou também, pessoal, sobre o que acontece hoje na Terra, na nossa sociedade. Muitas vezes a gente está tão preocupado, tão encantado com o nosso processo de estudo, de esclarecimento, porque lemos mais, porque refletimos, porque tentamos entender melhor o mundo ao nosso redor, e simplesmente largamos para lá as criaturas que ainda não conseguem ter o acesso que nós temos ao conhecimento, à espiritualidade, até mesmo a livros, digamos assim. Muitas vezes pessoas que são tomadas por fake news ou que ficam compartilhando
conteúdos que não são conteúdos que são bons para a humanidade, e muitas vezes nós olhamos com desprezo e largamos para lá, porque estamos encantados com o nosso processo de esclarecimento. Então fica a reflexão para nós entendermos se efetivamente nós não temos que olhar com um pouco mais de carinho para as criaturas que ainda estão na escuridão, digamos assim, ainda não compreendem tanto quanto você que já estudou um pouco mais. Em seguida, o Metelo nos traz uma outra reflexão no próximo parágrafo. Ainda continua falando sobre nós que estamos procurando a santidade e a justiça, mas aí, na quarta linha, ele nos faz uma pergunta. Onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Pessoal, isso aqui é uma pancada na gente, porque atualmente, na nossa condição, espíritos encarnados, eu sei que tem desencarnados nos escutando, acompanhando o estudo agora também, mas quem está encarnado, ou quem está até desencarnado e não está no umbral, está aqui nas nossas casas, estão os desencarnados que estão assistindo também. Todos nós, algum dia, em algum momento, fomos resgatados do umbral. Nós passamos por lá. Nós fomos resgatados. Se não tivesse vindo ninguém para nos resgatar, se não tivesse vindo ninguém para nos auxiliar com caridade, com abnegação, entendendo, olha, o Jaime está lá no umbral, mas ele um dia vai estar lá no curso do Obreiros da Vida Eterna. Ele está aí, mas amanhã ele vai estar se dedicando a alguma coisa bacana. A gente vai precisar dele daqui a 500 anos. E aí, por meio da nossa condição, do arrependimento, a gente já viu no nosso lar, como aconteceu com o André Luiz e com tantos outros espíritos, aqui a gente vai ver também no Obreiros da Vida Eterna, nós conseguimos deixar a região do umbral. Mas, para isso, contamos com o concurso dos espíritos benfeitores. Não é verdade? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque às vezes a gente fica meio atordoado. Gente, será que eu tenho que me preocupar com as entidades que estão nas trevas, ou tenho que me preocupar tanto, eu tenho que orar por quem está nessa condição, ou eu tenho que ocupar o meu estudo, o meu tempo para pessoas que estão em situações que são situações difíceis na vida? Eu tenho tanta coisa para me ocupar aí, para estudar, para me esclarecer, para estar junto de quem é bom. Eu vou lá fazer esse tipo de tarefa? Pessoal, parece que o que ele quer nos dizer aqui é que em algum momento alguém fez isso por nós, né? E a gente não pode ignorar. E aí ele traz um ensinamento lindo que nos faz refletir também, que ele fala, também eu tive em outro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham abaixo. Ponto. Pessoal, anota, quem estiver anotando aí, anota isso. Ele rompeu todos os laços que o retinham embaixo. Quem está lendo o livro, está refletindo ou está fazendo anotação, entende o que ele quer dizer aqui. Quando ele fala que rompeu todos os laços, o que será que ele está querendo dizer? Que tipo de laço? A que tipo de laço ele está se referindo aqui? Certamente ele está se referindo a laços humanos. Então, anota aí que a gente vai ver mais em cima. Ele estava obcecado, encantado com a luz, encantado com tudo que estava acontecendo de bom. E aí ele se desligou
do que retinham ele embaixo. Quantas vezes nós temos um parente difícil? Quantas vezes nós temos pessoas na nossa família ou amigos que têm uma compreensão, que é uma compreensão de espiritualidade equivocada, ou que está entregue ao vício, ou que está entregue a um estilo de vida que não condiz com o nosso estilo de vida, e nós simplesmente rompemos os laços do que está abaixo de nós, porque estamos encantados com a luz. E o pior, ele fala, ele também estava obcecado em buscar apressado a montanha. Ele cometeu o erro de romper com isso que estava embaixo. Ele está falando isso. E esses laços são afetos. Afetos que permanecem lá nas esferas baixas. A gente pode estar aqui e termos parentes ou pessoas que nos são queridas no umbral. A gente pode estar aqui agora e ter irmãos, parentes, familiares, pais, que estão em situações muito difíceis do ponto de vista espiritual. E muita gente se apressa logo em romper os laços que tinham lá embaixo. Isso aqui é uma lição para a gente. Ele fez isso. Ele fez isso. Fica a reflexão para nós entendermos o que temos que fazer efetivamente com essas pessoas. E aí, ele fala que quando ele começou, ele voltou para o vale para fazer um serviço de socorro, foi lá novamente nas regiões do umbral, ele espantou-se com a visão terrífica que ele teve. E o que é curioso aqui, ele viu encarnados e desencarnados travando lutas em combate gigantesco. Pessoal, encarnado e desencarnado, encarnados e desencarnados, travando lutas, combates, uns contra os outros, combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. A gente nunca reflete que existem encarnados visitando essas regiões de sofrimento para buscar sensações animalizadas. Que nós não sejamos esses encarnados. E precisamos orar por aqueles encarnados que ainda travam esse tipo de luta, mesmo no plano espiritual. Eu achei bem curioso o fato de ter encarnados também nessa luta. E ele fala luta mesmo. Então ele via uma série de coisas que estavam relacionadas ao ódio, ao egoísmo, à vaidade. E o que aconteceu com Metelo que mexeu muito com o seu coração? Acontece com a gente também, hein? Ele se sentiu feliz por dizer assim, que bom que eu não estou nessa situação. Que bom que eu não sou não sou uma dessas criaturas que está disputando poder, brigando. Que bom que eu não sou. Então, ele sentiu um bem-estar por isso. Ele se sentiu feliz com a posição de não estar longe, de não estar perto dessas angústias. Olha o sentimento que ele teve. Tem alguém aí que já teve esse tipo de sentimento? Vamos fazer o momento confissão aqui, Isabel, Eliana, Maria do Carmo, Viviane, Aurora, Ana Couto. Alguém já se sentiu bem dizer, graças a Deus eu não estou nessa situação penitenciária, ainda bem que não é comigo? Ele sentiu isso e está revelando para a gente. Se você sentir, escreve aí no chat, que eu quero ver se vocês já tiveram, porque eu já me senti assim em alguns momentos. Eu já senti essa vontade. E o que é pior, opa, para aí. Ele estava se vangloriando de estar além daqueles conflitos, daquela escuridão. E observou. Gente, é muito a gente mesmo isso aqui. Mas eu vou seguir um pouco mais, que ele vai trazer mais reflexão para a gente. Quanto mais ele se vangloriava dele mesmo,
quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, animado com a evolução espiritual ali, ó. Tô aqui evoluindo, vamos evoluir, vamos embora. Eis que certa noite ele notou uma coisa interessante que aconteceu. Olha, estava ali animado, comigo não. Lembra lá da dona... Como é que é o nome daquele seriado Chaves, hein, Daniel? Que ele fala que não se junte com essa gentalha. Sabe como é que é? O Chaves e a dona Chiquinha. Chiquinha era menina, né? Esqueci o nome dela. Mas ele disse, olha, eu não sou essa gentalha. Em resumo, ele estava falando isso. E ele estava feliz. E aí, quando ele estava ali, dando aquele rolê na zona umbralina, então ele notou que no vale se represava uma fulgante luz. Ele viu uma luz. Olha, peraí, estou aqui me vangloriando, estou aqui, não sou essa gentalha, que bom que eu estou evoluindo. E aí, quanto mais ele se vangloriava, dentro dele mesmo, embalado nessa expectativa, mas ele via essa luz que estava fulgente. E aí ele pensou e se perguntou, que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? Que sol é esse? O que está acontecendo aqui? Nessas trevas? Que luz é essa? E aí ele teve uma surpresa. Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos. Sabe pináculos, aquela coisa que é assim, que parece uma... Tem muita igreja que é uma ligação de 2 pontos que é muito alta, é como se fosse o topo de uma montanha, de um edifício cônico. Então ele via aquele jato de luz que descia assim, radiosos pináculos, desciam os seres angélicos daqueles radiosos pináculos. E desciam para as zonas mais baixas e eram atraídos pelo poder da atração da claridade bendita. E aí Albano Metelo se perguntou, o que acontecera? O que está acontecendo? E aqui, pessoal, eles estavam atraídos por alguma coisa. Tem um detalhe aqui que é muito importante entender. É que os seres angélicos eles não estavam descendo e sendo atraídos para cima. Eles estavam sendo atraídos para baixo, para o antro sombrio da dor, segundo Metelo nos narra. E aí ele parou um desses anjos e perguntou, o que está acontecendo? E aí o anjo falou para ele aquelas coisas que você nem espera que vai ouvir. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Pessoal, para tudo. Para tudo. Deu ruim, como fala no Rio de Janeiro, né, Daniel? O que aconteceu? Dona Florinda, falaram aí. Deu ruim. Ele estava lá, o campeão do serviço nas zonas umbralinas. Estava lá horrorizado, porque estava muito focado na sua evolução, distraído, dando o rolê espiritual dele, trabalhando. Então, seres angélicos começam a descer de um pináculo, atraídos por uma luz. E quando ele pergunta a um dos anjos, ele fala, é Jesus que está visitando aqui. É Jesus que está visitando. E aí, pessoal, imagina o que não aconteceu na cabeça dele.
Porque quando o anjo falou que Jesus visita os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas, o que dá a entender no texto aqui, como os anjos estavam atraídos para baixo, quer dizer que Jesus ia na frente. Ele liderava pelo exemplo. Ele não ia lá atrás, vai preparando e jogando flores aí que eu vou chegar. Os anjos vinham acompanhando, preparando o ambiente fluídico, os co-criadores, como bem sabemos, iam preparando o ambiente para aquela visita. Mas ele ia na frente. Então, o anjo continuou. Urgia descer para colaborar com o mestre. Não, desculpa. E aí, o anjo não deu nem mais uma palavra, saiu fora. Falou que Jesus estava visitando e saiu. E aí, pessoal, ele diz assim: o mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Vocês já viram, já entenderam a dinâmica que acontece com espíritos superiores, espíritos nobres? Eles não perdem tempo com discursos longos, com muita fala, não. São mensagens rápidas, que falam o que precisa, que é útil. Então, gente, aquelas mensagens que a gente escuta em alguns lugares, que a gente vê, às vezes, aquela psicografia de 5 páginas, que você acaba e fala, qual a utilidade efetiva dessa mensagem lá? Meus irmãos, muita paz, e tal. Mensagens inúteis, que efetivamente não trazem nada novo, não trazem nada para os corações que estão ali, não trazem efetivamente nada. Espíritos nobres, eles não perdem tempo, eles vão direto. Olha, está aqui, é Jesus que está vindo, mas eu não tenho mais tempo. Tenho que correr para colaborar com o mestre. E aí, qual que era o trabalho de Jesus nessas zonas? Diminuir os desastres, as quedas morais, amenizar padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo novos horizontes à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Ou seja, que coisa, que lição para ele. Enquanto ele estava lá, enojadinho, ele até fala aqui, ó, por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra. E olha, pessoal, que me centralizava as aspirações. Ele aqui revela Jesus, o meu guia, o meu modelo. Pergunta 925 do Livro dos Espíritos, lá o guia e modelo, não é 925? Acho que é. Me corrige aí quem estiver assistindo. Fabiano está por aí, pode me lembrar. Acho que é 925. Guia e modelo da humanidade. Ele usava Jesus como uma aspiração, como guia e modelo. E aí ele se envergonhou por estar enojado lá no vale. Essa foi uma lição muito importante, eu refleti bastante sobre isso, porque muitas vezes nós nos desligamos de quem está passando por situações de dificuldade, de falta de compreensão, e ele faz uma reflexão linda depois, se ele não estava só querendo ir sozinho. Eu quero evoluir sozinho. O resto aí é cada um que brigue, cada um que lute. Não tem essa hashtag, né? Cada um que lute. Cada um que lute com a sua evolução. E aí, passando já para um outro parágrafo, pessoal, ele fala sobre os grandes orientadores da humanidade. Ele fala sobre abnegação e lembra bastante o texto Profissão, que está no Pensamento e Vida, e também a pergunta 912 do Livro dos Espíritos, quando o Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea. Qual o meio mais eficiente de nós deixarmos de ser espíritos da terceira ordem? Lembra lá na escala espírita? Lembram? Questão 100, item 100 do Livro dos Espíritos, que para os espíritos imperfeitos, a característica dos espíritos imperfeitos
é que existe uma predominância da matéria sobre o espírito. A pergunta 912 pergunta qual que é o meio mais eficiente de combater essa influência da matéria sobre o espírito. E os espíritos respondem: praticar a abnegação. Lá no Pensamento e Vida, no capítulo chamado Profissão, Emmanuel fala sobre os heróis, o destaque dos heróis, de como aqueles que abnegaram dos seus próprios interesses para poder servir a coletividade conseguiram transcender em sua própria grandeza. Eles não se limitaram para poder fazer a transformação do seu interior. Transformando o mundo, eles se transformaram a si mesmos também. E é uma grande lição que nós temos aqui para refletir. Depois ele continua refletindo sobre o céu e o inferno, e aí refletindo que quem está evoluindo, de que adianta você estar evoluindo, se lá para onde você está indo, você vai deixando pelo caminho aqueles que você ama, mesmo que você evoque a lei da afinidade e acha que não tem, que essas pessoas ficaram no caminho por vontade própria, o que não deixa de ser verdade, mas as coisas não funcionam dessa forma. Aqui tem um item, logo depois que ele fala do céu e inferno, que já dá uma boa medida também do que vem depois no livro. Ele fala sobre os campos de vibração que existem aqui no planeta. Ele diz que não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta. Essa parte é importante, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Aqui, gente, ele já traz uma dica de que existem outros ciclos de evoluções dentro do planeta Terra. A gente vai ver isso mais para frente, em especial na próxima semana, a gente vai entender um pouco mais como funciona isso aqui. Que muitas vezes a gente acha que a Terra é só sofrimento, não, a gente tem que evoluir logo para mudar, sair desse planeta, mas não é bem assim. A Terra tem inúmeros campos vibratórios e a gente vai ficar bem surpreso com o que vamos descobrir ao longo do estudo. Eu pulei um pouco aqui para falar sobre os campos da tarefa do auxílio, tarefa de auxílio, lembrando que o Templo da Paz, que é onde estava acontecendo o discurso, onde estava sendo falado o discurso do Metelo, ele fica lá nas regiões de auxílio, perto, ali no Ministério do Auxílio, perto ao Parque Hospitalar. E aí, bom lembrar que essa região é a região que se atendia os doentes, onde se ouviam jogativas, onde se selecionavam preces, onde organizavam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral e às pessoas que choram na Terra também. Tem uma série de coisas aqui que nós achamos, inclusive, dentro do nosso lar. O nosso lar, ele explica exatamente qual que é a finalidade dessa região do auxílio, que é onde está acontecendo todo esse discurso. Depois o Metelo começa a falar sobre os grandes pensadores, Huygens, Teresa d'Ávila, Swedenborg, foram pessoas Swedenborg é um dos precursores da doutrina espírita, né? Nós bem sabemos, aí tem o livro do Arthur Conan Doyle, a gente pode ver bastante coisa sobre ele. São pessoas que se dedicaram a situações, se dedicaram a atividades que ajudaram a humanidade a evoluir, a amenizar a dor. Foram pessoas que efetivamente viveram uma vida abnegada. Aí o André Luiz, óbvio, naquela história lá de que ele usa um nível cultural aqui gigante, né? O Huygens, que ele cita, é um astrônomo holandês do século XVII. Você imagina, se aqui fosse uma obra anímica, imagina alguém lá em Uberaba, eu, particularmente, já li o Stephen Hawking, gosto de astronomia, já li alguma coisa sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar
nesse astrônomo do século XVII, eu fui pesquisar, o cara existe e está aqui no Obreiros da Vida Eterna, e André Luiz conheceu o trabalho importante dele no século XVII, do holandês. É muito interessante isso aqui. E aí, gente, o Metelo continua nos trazendo a reflexão sobre o nosso serviço, que não precisa seguir os nossos caprichos pessoais. Mas como é que a gente vai identificar quando ele fala assim: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais. Mas como é que nós vamos identificar se estamos servindo por meio dos nossos, ou usando os nossos caprichos pessoais? Como é que nós vamos entender se o nosso serviço é um serviço abnegado ou se é um serviço que nós simplesmente respondemos aos nossos caprichos pessoais? Ultimamente, é um pouco mais fácil fazer essa observação, porque toda tarefa que nós nos propomos a fazer pode ser submetida ao pensamento crítico e a gente entender se, quando a gente é um dirigente na casa espírita, a gente não trava uma atividade que um jovem traz como uma novidade, uma inovação, porque a gente acredita que está errado, se a gente não fica replicando modelos que já são modelos sociais ou modelos, qualquer modelo que exista no mundo, simplesmente porque nós aprendemos dessa forma. Então, tem uma série de cheques que a gente pode fazer. E aí tem uma coisa curiosa que acontece logo em seguida, que depois que o Metelo fez essas observações, ele exibiu um globo de substância leitosa. Imagina lá no Templo da Paz um globo gigante com a substância leitosa, como se fosse um monitor, tudo branco, na parte central do templo. E aí, nesse globo leitoso, apareciam quadros vivos do campo de ação nas zonas inferiores. E aí, gente, se a gente ficar um pouco mais atento a essa parte, vai compreender que isso aqui se trata de uma tecnologia no plano espiritual. O que ele está usando aqui? Imagina um globo. Nesse globo, começam a aparecer as coisas que ele acabou de narrar nas zonas de sofrimento. O que é isso hoje em dia? Realidade virtual. Quem já jogou Pokémon Go sabe do que eu estou falando, né, gente? Pegar Pokémon, ficar lá, ó, caçando Pokémon, realidade virtual, colocar aquele óculos. O que ele fez foi colocar um globo e as realidades começaram a passar ali por ele. Várias realidades começaram a passar ali por ele, coisas que ele vinha mostrando, que ele tinha acabado de falar. E eram fotografias que pareciam fotografias animadas, com som, com minúcias anatômicas, ou seja, era uma realidade virtual assim de altíssima tecnologia. Quem foi que disse que não tem tecnologia no plano espiritual? Né? E era uma massa leitosa. Depois ele descreve um pouco mais, que depois foram adquirindo expressões de vivacidade. As coisas tinham uma realidade muito grande. Então ele começou a ver aquela procissão de seres humanos despojados de corpo, mas com formas soturnas. E ele ficou bem impactado, todo mundo vendo aquela realidade, e ficou bem impactado. E aí, André Luiz, curioso como ele é, todo mundo sabe que André Luiz é muito curioso, se perguntou: para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Ele estava mostrando legiões e legiões de espíritos, passando como se fossem procissão. Aquela coisa como se a gente vê em série mesmo, aquele Game of Thrones, aqueles White Walkers andando, aquela procissão mesmo, aquilo ali, o que ele estava mostrando. Quem viu Game of Thrones sabe o que eu estou falando. E aí, ele faz uma revelação, que é aquela que eu pedi para vocês anotarem lá atrás. Muitos de vós sabeis
que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem amados na derradeira experiência vivida da carne. Para! O que é que o Metelo está dizendo aqui? Que os pais dele da terra, o pai e a mãe, estão lá, nesses lugares, no umbral, nas zonas expiatórias. Olha que situação. Lembra que eu falei lá atrás, que ele falou que ele se desapegou dos laços que o prendiam abaixo? E está aqui, ó. Quais eram esses laços? O pai e a mãe estão lá. São prisioneiros ainda de torturantes recordações. Minha mãe está assistindo aí, pelo amor de Deus, mãe. Não fique lá, não. Pelo amor de Deus, viu? Não fique, não. E se eu ficar, vá me buscar, pelo amor de Deus também. Porque deve ser muito doloroso você estar no teu caminho e você ter pessoas bem amadas ali naquela zona de sofrimento. E aí ele diz que, olha, meus pais estão lá, mas eu aprendi que a minha família se encontra em toda parte. E eu não estou aqui falando sobre a importância do socorro a essas regiões, porque eu tenho interesse próprio. Eu quero salvar os meus pais. E André Luiz, que era muito curioso, como eu falei, André Luiz é muito curioso. O assistente Jerônimo olhou para ele com um olhar assim expressivo e falou assim: olha, não se preocupa com o que você está vendo, porque André Luiz estava muito impactado. E ele falou: depois eu explico o que efetivamente estava acontecendo. Então, depois que a Assembleia foi se desfazendo, o trabalho encerrou, ele viu que ali naquele recinto se juntavam vários grupos de servidores em diversas missões. Eram grupos diversos que estavam ali reunidos. Alguns iam ajudar ateus, outros eram para auxiliar pessoas ateus. Olha essa parte aqui, quando ele fala que uns ateus, outros criminosos desencarnados. Olha só, a gente aqui na Terra defendendo matar criminoso. Tem muita gente defendendo que a gente tem que usar arma contra criminoso, que tem que fazer coisas que não pode ter tolerância nenhuma contra o crime, enquanto na espiritualidade existem grupos socorristas para ajudar esses criminosos que foram desencarnados. Então a gente tem que parar para pensar um pouco do que a gente aprende na doutrina espírita antes da gente estar repetindo que o lugar de bandido é bandido bom, é bandido morto, essas coisas, porque sabemos que na nossa jornada espiritual, todos nós temos o direito, temos como buscar a nossa redenção. Não devemos nem olhar essas pessoas como o Metelo estava olhando as regiões lá embaixo, porque nós sabemos que o próprio Cristo está visitando essas criaturas. Tem uma outra missão aqui que André Luiz identificou, que é uma missão dos missionários perdidos ou desviados. Olha só, tem grupos de pessoas que estavam se preparando, estavam vindo lá o discurso para ajudar, que vinham socorrer missionários que tinham perdido a missão, tinham se desviado da sua missão. Olha que coisa interessante, ou seja, o serviço do Cristo, ele está em toda parte. Ele engloba todas as possibilidades. E aí o Metelo, como ainda tinha um tempo, ele falou que estava se preparando para receber uma entidade, estão preparando-se para receber um visitante das esferas mais altas. Mas ele ainda tinha um tempo para conversar com André Luiz, com Jerônimo, com as equipes. E perguntou qual era o tipo de missão que eles estavam partindo. Perguntou ao Jerônimo, perguntou ao grupo do André Luiz o que eles estavam fazendo. E aí aqui é revelado exatamente qual que é a missão desse grupo que vai com o André Luiz, que é passar 30 dias dedicados
as pessoas que, alguns colaboradores, isso é importante vocês anotarem também, que a gente lá na frente vai ver, eles vão ajudar 5 dedicados colaboradores que estavam prestes a desencarnar na Terra. Trabalhadores fiéis à causa do bem. E as nossas autoridades encarregamos-nos de atender-lhe aos casos pessoais. Eu vou repetir isso aqui, gente, que isso aqui é muito importante, que a gente vai ver lá no meio do livro. Qual é a missão desse grupo aqui na crosta terrestre? Eles vão atender, ao longo de 30 dias, 5 dedicados colaboradores que estão prestes a desencarnar aqui na Terra. E ele fala, trabalhadores fiéis à causa do bem, e as nossas autoridades encarregaram-nos, as autoridades do Jerônimo, do André Luiz, do Padre Hipólito, da Luciana, encarregaram eles de atender os casos pessoais de desencarne. Eles estão vindo para atender o desencarne de 5 pessoas. Anotem isso, que é bem importante. Então, vai seguir um ex-padre, uma enfermeira e um médico. É importante também anotar a profissão de cada um, porque nós vamos ver mais para frente. Não é por acaso que tem aqui um ex-padre que está indo, que é o Hipólito, está indo nessa missão. A gente vai ver logo mais também por que existia essa composição do ex-padre, do assistente Jerônimo, da enfermeira Luciana e do médico, que era André Luiz. Sabemos que eles estavam indo lá estudar e se desenvolver, mas sabemos também que tem um porquê em cada uma dessas pessoas, desse mix, dessa escolha. Por fim, o Metelo só respondeu, compreendo, e aí o Jerônimo continua dizendo que ele vai com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais, e o Metelo responde também com um discurso gigante, pessoal, que o mestre os ilumine e conduza. Vocês estão vendo como o espírito superior, ele fala muito, né? Fala bastante, não fala não? Conversa muito, né? Que o mestre os conduza. E vai lá. E, obviamente, vocês viram. Espírito nobre, espírito trabalhador, espírito de luz, digamos assim. Eles não perdem tempo. Olha, Socorro está dizendo, ó, pergunta 625, em 925 não é Socorro. Obrigado, que Jesus é o modelo dos homens. André aí, espiritista nerd, rapaz, sempre associei mundo digital com a literatura do André Luiz, mas nunca pensei que tivesse tão vinculado. André, eu vou mostrar nos próximos 2 capítulos mais uns 5 inclusões de tecnologia no plano espiritual. Inclusive, em Nosso Lar, quando eles estão lá escrevendo, não sei se você lembra, até no filme, estão escrevendo lá, digitando as cartas para cá, para a crosta, eles falam que algumas tecnologias estavam sendo preparadas para vir para a Terra, mas já existia lá. Não é do nada que a tecnologia surge aqui, e a gente é resistente a usar a tecnologia aqui, porque a gente é teimoso. Imagina o centro espírita diz, não, tecnologia não pode ter tecnologia. Pessoal, em Nosso Lar tem tecnologia. Acabamos de ver uma, no filme, lá no livro, tem relatos de outra. Eu vou mostrar outras tecnologias que tem aqui. É porque nós somos teimosos. Muito teimosos. Olha aí, minha mãe falando, sou bondosa e caridosa. O Jaime Albuquerque dizendo uma espécie de holograma. Mais ou menos isso, Jaime. Só que tinha realmente uma tela aqui acontecendo, né? Tinha uma tela. Então, eu vou seguir aqui, gente, que a gente já está se aproximando, tem mais 15 minutos, e eu vou começar o Santuário da Bênção, que tem só algumas coisas que a gente precisa ver aqui que são interessantes, e na próxima semana eu retorno com o Santuário da Bênção, a gente entra lá no Sublime Visitante, que era o programado. Então, no capítulo 2, que chama No Santuário da Bênção, no segundo parágrafo, o André Luiz começa. O orientador não desejava partir sem oração no santuário. Ou seja, ninguém queria partir para as missões sem fazer uma oração lá no santuário.
Então, à tardinha, eles se dirigiram lá para o santuário, onde grandes aparelhos no salão, foram para o salão, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam a fundo, atraindo a atenção. Tá vendo, André? De novo a tecnologia. Que grandes aparelhos elétricos eram esses que se destacavam mais do que a arquitetura, se destacava mais do que a música, do que o ambiente, lá dentro do salão do santuário da bênção. Que o Jerônimo, o assistente Jerônimo, conduziu a equipe lá para o santuário da bênção, porque ele não queria sair sem fazer uma oração antes. Estava em nosso lar, mas antes queriam fazer a oração. E aí, pessoal, prestem bem atenção nessa parte aqui, que ela é muito bacana. A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores, aproveitaram a oportunidade. Parece um texto simples, parece um texto que não traz nenhuma mensagem aqui importante para refletirmos, parece um texto de transição, mas ele fala que o Santuário da Bênção não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Por que não mais do que alguns expedicionários de cada vez? Por que não mais do que pequenos grupos expedicionários de cada vez? Por que não mais do que um grupo ou do que poucas pessoas de uma só vez? Aqui tem um ponto, que é o seguinte. O 20, ele tem um significado especial. E eu vou trazer aqui um pouco da cabala, do misticismo judaico, para tentar elucidar se André Luiz aqui não queria nos trazer uma mensagem com esse texto. Como eu falei, esse livro aqui é cheio de easter eggs, que são mensagens escondidas no seu interior, que podem nos falar muito sobre algumas razões importantes para a escrita do André Luiz. Então, olha, a letra, o 20, que é a letra Kaf, é a 11ª letra do alfabeto hebraico. No misticismo judaico, as 2 letras da palavra da Kaf são as letras iniciais das 2 palavras hebraicas. O Kosh, que é o potencial, e o Poel, que é o atual. Ele sugere que o Kaf permite o poder latente do espiritual. O potencial, que é o atual, e o potencial, ou seja, o poder latente, o que está ali em você, o que pode se transformar no real, no físico. Então, o significado literal do Kaf é a palma da mão, que é considerado o local onde o potencial do Iod é como é chamado em hebreu a mão, é atualizado. Conseguiram captar o Nancy? O 20, 11º, 11º, primeira letra do alfabeto hebraico, representa a mão. A mão na junção do Kaf, que é o Kosh mais o Poel, é o potencial mais o atual. E é o poder latente do espiritual que está aqui, no 20. Santuário da Bênção, 20, mão. O que é que vocês lembram disso? Se o significado literal é a mão do Kaf, que é considerado o local potencial do Iod, é por essa razão, pessoal, que abençoamos as crianças com a palma da mão voltada para elas. E quando nós estamos encarando a Deus, nós estamos louvando, nós também colocamos as mãos para o alto, as palmas das mãos para o alto.
E quando a gente pensa em Deus olhando para o mundo, a gente faz assim, meu Deus. A gente pensa em Deus nos abençoando assim. Várias figuras na internet têm Deus abençoando o mundo com as mãos para baixo. Pois essa imagem da mão para baixo sugere o chamado poder latente do espírito interior para manifestação no mundo físico, que é nada mais, nada menos do que a nossa imposição de mãos ou nosso passe. Bênção, 20, tudo interligado dentro do santuário da bênção. É muito curioso. E em seguida, quando ele fala que só 3 grupos de socorro podem entrar por vez. São 20 pessoas, mas 3 grupos. E o 3, que é o Gimel, é a terceira letra do alfabeto hebraico. E o que essa terceira letra representa? Representa a estabilidade. Ou seja, só podem entrar 3, porque a quantidade de pessoas que leva à estabilidade, ao equilíbrio do lugar. Em seguida, ele traz mais coisas. Sempre tem uma razão. Lembre-se sempre. O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável, entraram 12 lá, de nome Semprônia, que se consagraria ao amparo dos asilos. A Semprônia estava lá porque o trabalho dela era atender orfanatos. Tinha um outro grupo que era do Nicanor, e tinham outros grupos também que eram encarregados a alguns auxílios, e o grupo do André Luiz, que era encarregado ao processo de desencarnação. Só, pessoal, que, de novo, pego 12, conjunto de 12 pessoas que entraram. Aí eu vou pegar a gematria, né? Que, de novo, a parte do misticismo judaico para fazer essa interpretação. O 12 representa a totalidade, a integridade e a conclusão do propósito de Deus. Lembrando, esses 12 tribos de Israel, que são 10 dos quais, né, devem ser restauradas, 12 meses no ano, 12 casas do zodíaco, ou seja, o 12 tem também uma mística, aí, com a mística de conclusão de propósitos. Quem estava ali para buscar propósitos. Eu queria parar por aqui, ver se tem alguma coisa que vocês querem perguntar, que vocês querem trazer. A Regina quer entender um pouco mais sobre a questão da imposição. Regina, ficou claro? A Socorro matou aí o passe. Ó. Como é que nós damos passe? Nós damos passe impondo as mãos. Como é que nós imaginamos Deus quando Deus está abençoando a terra? 12 apóstolos, muito bem, Carlos. Imaginamos assim, ó, Deus com as mãos sobre nós. Então, o que traz aqui, quando fala no santuário da bênção, que o André Luiz traz aqui, nesse ensinamento, e tem um porquê, porque é um espírito muito sábio aqui, que está articulando um escrita cheio de ensinamentos para nós. A mensagem aqui, a gente vai ver depois, quando vocês leem no capítulo todo, que ele começa a falar do quanto nós usamos o tempo na Terra de forma tão errada, o quanto desequilibramos as coisas pela palavra, o quanto em lugares como os templos nós precisamos do silêncio, nós precisamos serenizar a nossa cabeça, então os nossos pensamentos. Então aqui nós temos uma série de coisas que são trazidas para a reflexão da estabilidade, do equilíbrio, e tentando passar para a gente que o templo, o momento ali, era um momento de bênção. Lembrando, gente, que quando um tipo de livro, uma literatura dessa, tipo de conhecimento, ele é lido ou estudado no plano espiritual, o espírito não pega o livro e fica assim lendo, não. Existem outros sensos, né, outra forma de sentir a literatura, o conhecimento. Vocês lembram lá em nosso lar, Emmanuel falando sobre o Há 2000 anos, narrando o livro. O próprio Pensamento e Vida
é um livro falado também, não é um livro escrito que está lá na Erraticidade para Nós. Então, existe uma conexão aí diferente de como é lido. Então, usar esses símbolos, usar uma analogia do equilíbrio, da bênção, com essa parte aí, a sabedoria de André Luiz, é muito grande. É muito, muito grande. Então, pessoal, só para concluir aqui, eu vou ler mais uma parte, para depois vocês fazerem a leitura do capítulo e aprofundar. Eu vou falar um pouco, nesses últimos 4 minutos, sobre o silêncio. Então, o dirigente do santuário, reconhecendo talvez como nos sentíamos necessidade de esclarecimentos, quanto ao uso da palavra, prosseguiu. É lamentável se dê tão escassa atenção na Terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens, nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal. Ele fala, nos melhores lugares, nas mais respeitáveis, isso aqui deve incluir os templos, nós estamos desmoralizando o poder da palavra, porque perdemos, segundo ele nos fala, metade do tempo com falação inútil. Ele fala, metade do tempo é despendida inutilmente. Não se precatam nossos irmãos e humanidade de que o verbo está criando imagens vivas. Essa coisa, quando eu li a primeira vez, me chocou muito. Porque ele fala que metade do nosso tempo é perdido com conversação vazia. E aí, pessoal, eu vou fazer uma pergunta aí para vocês, aquelas perguntas revelação, mais uma vez, que eu adoro fazer. Como é que está o grupo de WhatsApp de vocês aí? Como é que andam as conversações nos grupos de WhatsApp? Fala aí, gente. Como é que tá? Conversando muita coisa bacana? Fala aí para mim. Como é que tá? Como é que estão os grupos de WhatsApp? Estamos conversando muita água, perdendo muito tempo? Ocupamos o nosso tempo com coisas que são úteis? Porque estamos vivendo na era da abundância. Milhares de séries para assistir na Netflix, milhares de lives para assistir de transmissões no YouTube, milhares de músicas no Spotify, milhares de livros sendo publicados. É muito conteúdo. Como estamos direcionando a nossa atenção para o que é efetivamente relevante? Como estamos equilibrando esse tanto de coisa que existe com o carinho e atenção que nós temos que dar à nossa família? Com tanta rede social, tanto conteúdo, tanta coisa para ler. Briga no Twitter. E os grupos de WhatsApp? Como é que estão o grupo de WhatsApp da gente? De cada um? Só coisa bacana? Me surpreendia muito, até um pouco antes da pandemia, tinha algumas instituições espíritas que não tinham grupo de WhatsApp. Nem tinham grupo para se comunicar e passar conteúdo para os seus frequentadores. O que era uma pena, porque enquanto nós estávamos nos negando de usar a tecnologia para propagar a mensagem do bem e propagar o evangelho, enquanto estávamos fazendo isso, o conteúdo ruim estava circulando na internet. Então, pessoal, é bom fazer essa reflexão. Como estamos usando o nosso tempo? Segundo o discurso aqui, no capítulo 2, do Obreiros da Vida Eterna, esse livro maravilhoso que nós estamos estudando, metade do nosso tempo é conversando água, perdendo tempo. Então, fica essa reflexão para nós levarmos aí para a nossa semana. Leiam o capítulo. Quem não leu ainda o prefácio, lê o prefácio, ou vai lá e volta no programa da semana passada para ver o prefácio, capítulo 1, e continue a leitura do capítulo 2, que na próxima semana a gente vai voltar com o Sublime Visitante, que aí nós vamos conhecer o Asclépios, nós vamos entender como é que funciona a dinâmica das esferas
superiores das várias esferas que existem aqui na Terra. Nós vamos entender como é que os espíritos superiores eles lidam com os nossos questionamentos. Então, uma série de coisas que nós vamos refletir nas próximas dois encontros que nós vamos falar sobre o Sublime Visitante. Não esqueçam, compartilhem esse conteúdo com os seus amigos, curtam o vídeo, compartilhem também para que as pessoas possam assistir depois, porque esse tipo de ação que vocês fizerem aqui na Rede Amigo Espírita ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, porque o algoritmo, que é a conta matemática que o YouTube faz lá dentro para decidir se o conteúdo é bom ou não, ainda é pela quantidade de like, pela quantidade de compartilhamento que o vídeo tem. Não deixem de seguir a Rede Amigo Espírita, sigam, colocam aí, ativa o sininho, coloca aí, para quem não está seguindo ainda o YouTube do Rede Amigo Espírita, começa a seguir e coloca o sininho para ser notificado para toda atividade que eles colocarem no ar. Então, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço, muita paz a todos. Lembrando, nada de conversar água. Lembrando da bênção das mãos e no aprofundamento que temos que ter os textos, porque a obra de André Luiz não é um conjunto de livros, é uma obra única e carece que nós façamos um estudo detalhado, com muito carinho, entendendo o que ele quer trazer de conhecimento para cada um de nós. Muita paz a todos e até a próxima semana, às 20 horas.